Graças a Deus, meus irmãos, como é que tá? Tudo bem? Como eu havia falado para os irmãos, hoje nós vamos começar devocional no livro de Romanos. Romanos é uma carta fantástica, tem muito aprendizado para nos ensinar, né? Essa carta, ela foi escrita, Paulo estava na sua terceira viagem missionária, ele estava em Coríntio. Nós vamos ver isso aí lá em Romanos, capítulo 16, no verso 22. E quem escreve a carta é Tércio, escriba de Paulo. Paulo, provavelmente ele ditou e Tércio escreveu essa carta. Quando Paulo estava em Coríntio, Paulo ele é informado que uma igreja era fundada em Roma. Então Paulo ele vai escrever carta para essa igreja. Quem fundou essa igreja em Roma? Provavelmente os cristãos que se converteram no dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2. E eles provavelmente fundaram a igreja de Roma. Então, essa igreja ela não foi fundada por nenhum apóstolo. Foi fundada por cristãos que converteram ali. Então, Paulo vai escrever carta e vai estruturar essa igreja teologicamente. Ele vai tratar dos principais assuntos da fé cristã, que é o que? A salvação. Nós vamos ver Paulo falando da situação do homem após a queda. Nós vamos ver Paulo falando sobre a justificação pela fé, a forma que o homem é salvo. Então Paulo vai abordar os principais temas no que diz respeito à salvação. Ele vai preparar aqueles irmãos, aquela igreja, teologicamente, no que diz respeito à salvação, para que o homem possa ser salvo. A forma que o homem é salvo, a salvação pela graça, a justificação pela fé, eleição, ele vai abordar diversos assuntos. Então Paulo ele vai abordar diversos assuntos e ele vai também falar para aqueles irmãos qual que é o seu plano, né? De estar com eles ali e de ir também até a Espanha. Esse era o plano de Paulo. Então vamos começar aqui o versículo 1. Então esse é o pano de fundo aí, para nós entender a carta, né? Paulo está em Coríntio, sabendo que uma igreja é fundada em Roma, ele vai enviar a carta. Como não foi fundada por nenhum apóstolo, ele vai estruturar a igreja doutrinariamente, para que eles pudessem estar estruturados no que diz respeito à salvação. Olha o que diz no versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então aqui nós vemos o seguinte: Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo. Então o que é que nós já aprendemos aqui nesse versículo? Todos aqueles hoje que se diz apóstolos, eles são falsos apóstolos. Por quê? Se nós ler lá em Atos, no capítulo 1, no verso 22, no verso 23, lá, o que está falando ali? Lá está falando o seguinte, que para ser apóstolo, tinha que ter sido testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Nenhum desses que estão aqui hoje, eles são testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Eles não preenchem os requisitos apostólicos. Nós vamos ver lá em 15 de Coríntios, 1 Coríntios, Paulo fala que foi nascido fora do tempo. Quer dizer, ele não fez parte dos 12, mas ele foi nascido fora do tempo. Por quê? Porque ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. E essa ser testemunho ocular da ressurreição de Cristo não é como muitos acham hoje, não. Eles acham que é ter uma visão, que é ter um sonho. Não, é ser testemunho ocular da ressurreição de Cristo. Então todos esses hoje que estão aí são falsos apóstolos. Paulo foi chamado, como também os demais. E ele foi separado, Paulo foi separado para pregar o quê? O evangelho. Essa é a missão da igreja, pregar o evangelho. E muitas igrejas não têm feito isso. Você vai ver quando Jesus ressuscita, o que ele fala? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Por que o evangelho? Porque o evangelho é a mensagem que salva. Sem o evangelho não há salvação. Sem o evangelho não tem novo nascimento, não tem regeneração.
não tem justificação. Então, aqui nós já aprendemos o quê? A missão da igreja é pregar o Evangelho. Não é adivinhar o CPF, não é adivinhar o RG, não é adivinhar a vida das pessoas que estão ali. A missão do pregador da igreja é pregar o Evangelho. Essa é a missão da igreja. Vamos para o versículo 2. Que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. Então Paulo, ele não está trazendo uma nova mensagem. Paulo não está pregando uma coisa da cabeça dele, não. Ele está pregando o que já foi anunciado pelos profetas, lá atrás. Nós vamos ver a promessa lá em 3 de Gênesis, verso 15, né? Que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, Paulo não está trazendo nada da cabeça dele. Ele está apenas anunciando o que já foi revelado lá atrás aos profetas. Então, vamos continuar a leitura no versículo 3. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, o que Paulo está falando aqui? O evangelho é sobre Jesus Cristo. É sobre Jesus Cristo. O verbo que se fez carne. O evangelho não é sobre a minha vida, não é sobre o meu casamento. O evangelho não é sobre nada dessa terra. Não tem nada a ver com porta de emprego. O evangelho não tem nada a ver com a minha vida em particular. O evangelho é a respeito de uma pessoa, Jesus Cristo. É sobre Jesus Cristo o evangelho. Então é o que Paulo prega, é o que os apóstolos pregavam lá atrás. Infelizmente as igrejas hoje, elas fez o quê? Elas mudou a mensagem do evangelho. Elas não pregam o evangelho, elas pregam o quê? Um outro evangelho. Por quê? Os pregadores descobriram que o que enche a igreja é o quê? É fazer promessa, é adivinhar a vida das pessoas, é dar esperanças terrenas para o povo, porque eles sabem que o povo está buscando o quê? Está buscando bens financeiros, coisas materiais, mas sem o evangelho não há salvação. Se você está numa igreja que não prega o evangelho, você está perdendo tempo, você vai morrer e vai para o inferno, mesmo diante de tudo que você fez. Você pode viajar para o norte, você pode fazer diversas coisas. Sem o evangelho, tudo isso é inútil. Se não tem evangelho, não tem salvação. Então, essa é a mensagem que os apóstolos pregavam. Todos os apóstolos pregavam esta mensagem. É por isso que você não vai ver os apóstolos fazendo promessa. Virada de cativeiro. Você não vai ver eles prometendo bens materiais para as pessoas, não. Quando Paulo chega em Corinto, ele fala o seguinte: eu não quero saber nada, eu quero pregar Cristo e este crucificado. Essa era a mensagem do apóstolo Paulo, porque o evangelho é o poder de Deus, a cruz é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Essa é a mensagem dos apóstolos. E a igreja, ela está edificada sobre o fundamento dos profetas e apóstolos. Nós vamos ver isso lá em Efésios capítulo 2, no verso 19, 20. Tudo que era doutrinário foi revelado aos apóstolos. Então hoje, nós não temos novas revelações, novas doutrinas. Muitas das vezes a igreja se reúne para formar novas doutrinas, mas a igreja já foi edificada, ela está fundamentada sobre a doutrina apostólica, sobre o que Deus já revelou aos apóstolos. Então nós não temos novas doutrinas, novos ensinamentos. O que nós precisamos está revelado nas Escrituras. O que acontece? Nós temos que ler e entender o que está escrito e aplicar o que está ali na nossa vida. Então, infelizmente, muitas igrejas, por que muitas igrejas têm esse monte de igreja e cada igreja forma uma doutrina diferente? Porque elas não estão fundamentadas nas Escrituras. Então as pessoas se reúnem numa central aí e formam um monte de doutrina e diz que aquilo ali foi revelado por Deus, diz que aquilo ali foi Deus que mostrou, foi Deus que revelou. Espera aí, a revelação de Deus já está revelada nas Escrituras. Os irmãos lendo em 2 de Efésios, verso 19, verso 20, a igreja já foi edificada, ela está fundamentada
sobre a doutrina apostólica. Então nós não temos novas visões, novas revelações. Você não depende de um homem específico. Não. Tudo que eu preciso está revelado nas Escrituras. Versículo 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que nós estamos vendo aqui? Jesus ele demonstrou que era o Filho de Deus, pela sua santidade. Ele cumpriu tudo aquilo, a lei que nós quebramos, ele cumpriu. Foi o único homem que cumpriu toda a lei. E a prova definitiva que ele era o Filho de Deus foi a ressurreição de Cristo. Porque existiu diversas ressurreições nas Escrituras, mas todos aqueles que ressuscitaram morreram novamente. Mas Cristo foi aquele que ressuscitou, está no céu com o corpo glorificado. Então hoje nós temos no céu um Deus homem. Os irmãos entenderam? Essa é a prova definitiva que ele é o Filho de Deus. A sua santidade, a ressurreição de Cristo. Isso é a prova definitiva que ele é o Filho de Deus. Versículo 5. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência da fé entre todos os gentios. Então, Paulo fala que ele recebeu graça após a ressurreição. O Senhor o fez dele um apóstolo de Cristo. Paulo mostra a sua incapacidade quando ele olha para ele e vê lá atrás o que era a vida dele e o que Deus fez. Ele sabe que não vem dele, não é mérito dele, mas é graça de Deus. É graça de Deus. E a verdadeira fé, ela produz a obediência. Por quê? Porque quem recebeu graça de Deus, favor merecido de Deus, ele quer honrar o nome de Cristo. É isso que muitas pessoas não conseguem compreender. Muitas das vezes, quando você fala que a salvação é pela graça, as pessoas abordam, mas então você pode viver do jeito que você quer? Não, meu irmão. Se você foi regenerado, você nasceu de novo, o seu Espírito Santo habita dentro de você. Você é uma nova criatura. Tudo se fez novo. Então agora você não vive mais como você vivia lá atrás. Por quê? Porque Cristo habita dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Você foi transformado, você foi regenerado. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais dominado do pecado. Mesmo que a presença do pecado ainda habita dentro de você, mas você é templo e morada do Espírito Santo. E o Senhor nos chamou para quê? Para ser santo, separado. Então, é isso que as pessoas precisam entender. O Senhor nos chamou para santificação. E se o Espírito habita dentro de nós, o Espírito Santo habita dentro de nós vamos ser santificados. Ele próprio produzirá essa santificação em nós. Então, isso é salvação pela graça. E não o que muitas pessoas acreditam. Se a salvação é pela graça, eu posso viver de qualquer maneira. Muitas pessoas falam, não, se eu pregar salvação pela graça, as pessoas cairão na libertinagem. É por isso que tem que ser pregado o Evangelho. Porque o Evangelho transforma essas pessoas numa nova criatura. Agora, se o Evangelho não é pregado, se é pregado um outro Evangelho, realmente, essas pessoas cairão na libertinagem. Por quê? Porque elas não nasceram de novo. São pessoas que entraram em uma instituição e estão adentraram que apenas a regras, costumes. Eles guardam apenas regras, usos e costumes. Essas pessoas, elas não nasceram de novo. Então, como elas não nasceram de novo, elas precisam do quê? Elas precisam do Evangelho. Elas precisam que seja pregado para elas o Evangelho. Porque se você pregar salvação pela graça, realmente elas cairão na libertinagem. Então, é por isso que a ordem de Jesus foi: preguem o Evangelho. O Evangelho. Porque aonde o Evangelho chega, tem regeneração, tem transformação, os espíritos vão embora. Porque agora você é templo e morada do Espírito Santo. Versículos 6 e 7. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencer a Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então aqui, o que é que nós vemos aqui? A doutrina da eleição.
Paulo fala que eles foram o quê? Chamados. Eles foram eleitos. E como está escrito lá em Efésios, que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Então vemos aqui o quê? A doutrina da eleição, a soberania de Deus. Paulo destaca que a fé, como está lá em Efésios 2:8, a fé não vem de nós, é dom de Deus. Então, se você recebeu graça, você não tem mérito. Como Paulo falou, eu não tenho do que orgulhar, a não ser da cruz de Cristo. Da cruz de Cristo. A fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Ouvir a pregação do Evangelho. Quando você ouve a pregação do Evangelho e crê no sacrifício de Cristo, no que Ele fez na cruz do Calvário, você recebe o Espírito Santo. É por isso que o Senhor Jesus deu a ordem: preguem o Evangelho. Preguem o Evangelho. Por quê? Só por intermédio do Evangelho essas pessoas poderão ser salvas. Então, meus irmãos, hoje nós vamos ficar aqui do versículo 1 ao versículo 7, mas é isso que Paulo está falando aqui. Ele se apresenta para a igreja, fala quem ele é, e ele mostra a necessidade, para que ele foi chamado, para pregar o Evangelho, para que almas fossem salvas, para que essas pessoas fossem santas na presença de Deus, santificadas, regeneradas, para que essas pessoas um dia pudessem entrar no reino da glória de Deus. Então, meus irmãos, essa é a missão da igreja. Preguem o Evangelho. Preguem Jesus Cristo para as pessoas. Não preguem placa de igreja. Não fale da sua instituição. Muitas pessoas acham que pregar o Evangelho é convidar as pessoas para ir na sua igreja. É falar que lá tem uma linda orquestra. É falar que lá é a graça de Deus. Não, meu irmão. A graça é Jesus Cristo. É o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, preguem o Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. Nada tem a ver com as nossas vidas. Nada tem a ver com as coisas dessa terra. Porque se você pregar o Evangelho e essa pessoa nascer de novo, elas passarão dessa vida para uma vida eterna no céu. Mas se você não pregar o Evangelho, essas pessoas, elas caminharão dentro de igrejas, de seitas, perderão as suas vidas aqui na terra. E no último dia, na volta de Cristo, elas terão um desprazer de encontrar com Cristo e o Senhor falar para elas: eu não te conheço. Eu não te conheço. Porque aonde você estava, não pregou a mensagem apostólica, não pregou o Evangelho de Jesus Cristo. Você não foi regenerado, você não foi justificado, você era um ímpio. Você é um ímpio que apenas usava a roupa da religião, apenas cumpria regras, ritos, e por isso não tem salvação para você. Então, essa é a mensagem do apóstolo Paulo para nós. Preguem o Evangelho de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe os irmãos.